Hoje eu recebo um convidado que chama a atenção por se destacar em todas as áreas em que se propõe a atuar. Ele começou a trabalhar muito cedo, já aos 13 anos na loja do avô, e cresceu visitando o canteiro de obras com seu pai que tinha uma construtora. Ao se formar em engenharia civil pelo Mackenzie, ele decide trilhar novos voos e vai fazer uma carreira de sucesso no mercado financeiro em Nova York. E ao voltar para o Brasil, ele começa sua carreira na Engeform, tendo sido responsável técnico de mais de 100 grandes projetos, até alcançar a posição de CEO, liderando hoje mais de 2.500 colaboradores. Mas o seu protagonismo vai muito além do mundo corporativo. Ele tem ganhado destaque por sua atuação em projetos sociais, interesse por artes e liderança em organizações como o IPO. Mas por conhecer ele de perto, eu posso ainda dizer que a sua principal fortaleza é o cuidado nas relações. Sabe aquele cara gente boa que está sempre na lista de convidados, de quermesse de bairro até baile da Vogue, tapete vermelho do Oscar? Esse cara é o André Abujamra. André, que prazer ter você aqui. Fala, Baza, obrigado pelo convite, obrigado pela abertura. Eu não sei se eu sou essa pessoa que você descreveu, mas assim, me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Muito bom. E André, eu queria começar já te perguntando, você vem de uma família empreendedora, que desde cedo já te envolveu no trabalho. Que lembranças você tem desde novo já acompanhando os negócios da família? O que isso impactou na sua formação? Essa é uma ótima pergunta, Baza, porque acho que a gente poder assim, realmente envolver os nossos filhos nas nossas coisas de trabalho é uma coisa muito especial e muito importante. Eu, de pequeno, ia com meu pai. Tem umas fotos que eu gosto muito, assim, visitar os canteiros de obra. E ali eu me encantava com aquela coisa das máquinas, dos materiais chegando, daquelas coisas que saíam do chão e, de repente, viravam grandes equipamentos, prédios, obras de saneamento, né? Então, essa coisa que meu pai fez comigo, assim, me levou a não ter, ao longo da minha vida e da minha história, nenhuma outra possibilidade de ser outra coisa fora ser engenheiro civil. Né? Assim, foi muito fácil para mim. E ao mesmo tempo, do lado da minha mãe, a gente vem de uma família de comerciantes. O meu avô tinha uma loja chamada Photoshop, que ficava ali onde fica um restaurante do Atala, na Padre João Manuel, da Alvedito. Ali era a loja do vovô, né? E eu realmente, com 13 anos, tive a minha primeira experiência como comerciante. A nossa empresa se chama Engeform Construção e Comércio, né? De alguma forma, o comércio faz parte da atividade de todo mundo. E ali eu tive a minha primeira experiência de um mês de comércio, que foi muito divertida e muito especial. E como que era isso? Porque imagino que você estudando, vendo seus amigos muitas vezes, tendo outras atividades de lazer e você indo lá trabalhar. De alguma forma isso, você chegava a se questionar, pô, será que eu estou no caminho certo? Já era uma convicção desde cedo que esse era o caminho? Olha, eu não consigo me lembrar de nenhuma dor em ter essa experiência, sabia? Até porque nessa loja trabalhava um irmão da minha mãe, muito querido, tio Zela, e poder estar com ele, passar o dia com ele aprendendo, era muito gostoso e muito divertido. Só que tem uma coisa curiosa dessa história. No primeiro dia que eu fui, eu cantei o motorista da família para me levar até a loja e combinei o horário de pegar. Voltei para casa e contei para meus pais que eu tinha feito isso. Foi a última vez, né? Não, você vai estagiar, você vai pegar o Bumba aqui, passar perto de casa, vai de Bumba, no final volta de Bumba, não vai almoçar com seu tio, vai almoçar onde vai almoçar todo mundo. E ali com 13 anos eu tive essa primeira experiência que culminou no meu primeiro salário. É tão legal você receber o seu primeiro salário, que virou em seguida um presente para cada pessoa da minha família. E foi assim que eu Peraí, você pegou o primeiro salário e usou ele para dar presente. Como foi isso? Foi isso mesmo. A primeira coisa que eu quis fazer depois de receber essa grana foi comprar para meu pai, minha mãe e minhas irmãs um presente para cada um. Que demais. E agora pegando esse ponto que você falou da referência tão forte, que você não pensou em outra coisa, a não ser ser engenheiro, mas espera aí, né? Você cresce em um ambiente, se forma no curso até aí ok, que tinha tudo para te levar para um caminho, né, da engenharia, mas vai parar no mercado financeiro em Nova York. Espera aí, tem alguma coisa no meio dessa história aqui para eu entender como é que foi essa experiência. Tem o lado da curiosidade, né? Assim, eu brinco às vezes que a gente faz muito plano, né? Uma empresa de engenharia é uma empresa que planeja muito. E às vezes eu brinco que a gente assim planeja e Deus fica rindo lá em cima, né? Então, em setembro de 98, eu tô para me formar. Meu pai tem uma reunião com uma executiva do mercado financeiro, tal, que estava cuidando de algum assunto. Ela fala, pô, esse seu filho aí é ajeitado, menino, né? Será que ele não quer fazer um estágio de 3 meses, 6 meses em Nova York? Pô, mas eu não tinha jamais pensado que ali, com 22 anos, assim, a minha vida ia dar aquela guinada para o lado e eu ia parar em Nova York, né? Então, chamava Salomon Brothers Smith Barney, a corretora que eu fui trabalhar. E aí, então, me abri para isso. Fui pela primeira vez fazer um curso de mercado financeiro antes de me formar na engenharia. Você não tinha tido nenhum contato com o mercado financeiro? Eu não sabia nada de nada.
Eu sabia menos do que nada. E aí fui para lá, fiz a festa de despedida aqui com os amigos, aluguei o apartamento, vendi o carro e tal, e fui. E essa chegada em Nova York tem umas histórias muito divertidas, viu, Baza? Porque, apesar de ser Nova York e ter algum glamour, eu tive uma ajuda dos meus pais quando eu cheguei em Nova York no primeiro ano, que foi muito importante. Quando você chega em outro país, você zera o seu odômetro. Porque, assim, seu nome não quer dizer nada, sobrenome muito menos. Se você estudou na escola A, B, C, faculdade C, D, E, nada quer dizer nada. A partir dali você é aquela pessoa e está ali para você mostrar o seu potencial para poder, né, fazer uma carreira, para poder evoluir, para poder se desenvolver. Mas é muito curioso essa sensação de não conhecer ninguém numa cidade. Eu já conhecia uma pessoa. E assim, num ambiente de 11 mil pessoas que trabalhavam na organização, você ter zerado seu odômetro. Adorei a forma como você traz de zerar o odômetro, porque realmente você começa a construir as relações do zero, a sua reputação do zero e principalmente a formar uma nova forma de se relacionar com as pessoas, o impacto cultural. Quais foram os aprendizados que você lembra do que você trazia de referências do Brasil, aí você chega para trabalhar lá em Nova York com os americanos e fala assim, puxa, esse modelo brasileiro aqui não vai funcionar. Pois é, assim, tudo era muito diferente, né? Foi lá que comecei a ter essa primeira conexão com o tema da importância da cultura corporativa, né? O americano realmente trabalha, essas grandes organizações trabalham muito cultura, trabalham muito desenvolvimento de pessoas, e eles têm realmente, assim, diretrizes muito claras do que não fazer, não do que fazer, né? Porque às vezes é muito importante saber por onde não ir. E aí eu começo a minha carreira lá, aquele bom estagiário, quem vem da formação de engenharia tem um raciocínio lógico, tem uma capacidade de assim, resolver problemas mais complexos muito legal para o mercado financeiro. Não à toa aqui no Brasil a gente vê tanta molecada se formando em engenharia e indo trabalhar no mercado, né? E aí, assim, eu começo como estagiário, o que me chateou bastante no começo, porque assim, as atividades eram, acho que um teste de resiliência. Quantos cafés eu topava servir quando pedissem, se eu distribuía direitinho as cartas. Era um pede para sair, quase. Pede para sair. É assim, passa fax, atende telefone, né? Mas daí, devagarzinho, fui começando a mostrar algum talento. E aí eu tive minha primeira grande oportunidade. Eu virei um sales assistant. O que é um sales assistant? Um secretário de luxo. Trabalhava com 3 camaradas. Um da Índia, nunca vou esquecer os nomes. O Anil Yutan Singh. Trabalhei com um italiano chamado Alex Spinetta. Adorava o Alex, porque ele chegava tarde e ia embora cedo. E aí tinha uma americana, que foi minha carrasca na chegada, chamada Tina Carbo. Eu até falo dela no meu livro, né? E assim, a Tina foi minha carrasca na minha chegada, mas foi minha grande sponsor depois, né? E aí começou essa carreira em Nova York, que era para ser curta. A intenção não era ficar 7 anos, mas realmente assim, conforme as coisas iam dando certo, né? Eu ia conseguindo conquistar as etapas que você precisa nos Estados Unidos, você para poder avançar na carreira no mercado financeiro, você precisa passar em testes muito difíceis. E quando eu falo muito difíceis, é assim, eu estudava uma barbaridade, 4 horas no computador, você precisa tirar nota 70%, senão sua carreira não avança. E aí você vai tendo as suas licenças para atuar no mercado financeiro. E aí as coisas foram indo bem. Alcancei muito cedo uma posição de liderança extrema no banco, porque eles eram muito meritocráticos e o ranking era muito transparente. E aí com 24, 25 anos, eu acho que era o Financial Consultant deles, número 11 de muitos mil. O que me dava assim uma possibilidade de criar coisas para fazer com o Brasil e a América Latina muito legal. E dentro dessa dinâmica, André, eu gostei muito do ponto que você falou de zerar o odômetro, de começar a construir a sua reputação. Deixa eu usar uma pergunta de headhunter aqui, que eu uso em sala de entrevista, em processos seletivos. Se eu tiver a oportunidade de perguntar para essas 3 pessoas, você comentou, né? A americana, o italiano e o indiano. Puxa, quem é o André? Como que você acredita que eles o descreveriam? Eu acho que primeiro eles sempre falaram que eu fui um cara hard worker, né? Eu sempre, assim, levei muito a sério os compromissos de trabalho e não, assim, na quantidade, mas na capacidade de entrega, né? Porque não é volume que cria, né, o bom resultado, e sim você entregar coisas relevantes. Eu acho que muito curioso no começo, sabe? Acho que esse negócio da curiosidade era tudo muito novo para mim, Baza. Assim, tudo que eu estava conhecendo lá eram coisas muito diferentes. E assim, o indiano, ele arbitrava moedas da Ásia.
O italiano, ele operava commodities com as estratégias de opções mais complexas. Então, ele comprava uma opção, um call numa coisa, vendia um put na outra, fazia um strangle, assim. Eu era muito curioso para tentar entender por que aquilo. E a Tina, ela era uma grande gestora de patrimônio. Tinha uma visão, assim, muito holística de como gerir o patrimônio de uma família, né? Então, acho que com cada um, assim, eu pude usar muito esse negócio da curiosidade, da humildade, para estar sempre aprendendo com eles, né? E como é que foi essa volta aí, essa decisão de voltar para o Brasil? Tinham preparado uma cadeira já de executivo para você aqui no Brasil? Tinha é nada. Essa história ela é curiosa, porque o que eu conto é muito verdade. Um dia, eu acho que quando eu estou perto ali dos 30 anos, né? Eu cheguei em Nova York com 22 e fui embora com 30, né? Toca o meu telefone, já estava lá naquela mesa há 7 anos. Era uma mesa bonita como essa, Basta, só que em vez da gente ficar virado aqui para a janela, ela era nesse sentido a janela lá e ali era o Central Park. Olhando lá do 22º andar, 57 com Madison, um monte de gente na nossa mesa de operação, cabeceira para mim, para poder, né, liderar a mesa. Papai. Ô, pai, tudo bem? Tudo bom? Bom, né? Fiz 60 anos, né? Parabéns, né, pai? Saúde, felicidades. Então, a gente começar a conversar sobre a sua volta, né? Ao mesmo tempo, Basa, assim, então tinha um olhar da empresa já começando a puxar, né? Assim, se a empresa familiar ia ter uma sucessão com alguém da própria família. Mas também tinham 8 invernos que eu tinha passado em Nova York. E o inverno em Nova York pode ser bruto, hein, pessoal? Ele pode começar ali em outubro e ir até maio. E você chega cedo no trabalho à noite, você vai embora tarde à noite, você não vê o dia, né? Então também já tinha isso. E eu tinha já o primeiro filho que nasceu lá, o Pedro. Estávamos já para ter o segundo, a Júlia. Então já pensando se a gente não podia ter uma vida com um pouco mais de qualidade, porque ali a gente era muito sozinho, né? Éramos nós com nós. Então eu volto e aí eu faço talvez um dos maiores erros e acertos da minha carreira. O acerto é voltar, né? Eu vim de um trabalho em Nova York que eu gostava muito, tive muito sucesso, consegui construir uma coisa para mim muito importante, aprendi muito, mas eu não tinha conexão com o propósito lá, cara. Ali aquele lance dos botões, dava assim, na linha do que eu acredito como propósito, ali eu não encontrava, né? E aí a gente volta para o Brasil, e aí eu falo do maior erro agora, que é assim, combinar mal o que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, quanto você vai ganhar, como é que vai evoluir a carreira, e bababá. Assim. Então, assim, eu simplesmente voltei. Eu, na segunda-feira, me despedi do banco, lágrima nos olhos de todo mundo. Acho que quinta eu cheguei na Ingeform. A gente ia ganhar um programa, um projeto que era a transformação do Carandiru, 2 prédios que sobraram do Carandiru, que não foram implodidos, transformar aquilo no Parque da Juventude. Um parque que tem um centro de educação e um centro cultural. E aí tinha, então, separado para o André um par de botas, um capacete, uma trena e o convite para virar engenheiro nível 0. Porque depois de 7 anos de Nova York, eu tinha desaprendido muita coisa de engenharia. Então, se você quer chegar na liderança da nossa organização, você precisa, reaprender engenharia, ver se você gosta da engenharia, conquistar a confiança do time que você vai liderar. E aí começou minha carreira de volta aí na Ingeform. Então, eu passei 2 anos na cela 4 do pavilhão 7 do Carandiru, fazendo um dos parques mais bonitos de São Paulo. Pouca gente conhece. Eu não sei quantas pessoas que vão ouvir esse áudio já pegaram um sábado, um domingo e falaram: vou levar minha família a conhecer o Parque da Juventude. Tem 600 mil metros quadrados. É super bonito. Tem uma biblioteca que a gente também fez, que é linda. Mas então, assim, essa história da volta de Nova York para São Paulo, então é o meu maior acerto, mas também do ponto de vista assim, de não combinar bem as coisas, uma oportunidade de aprendizado. E André, quando você volta para o Brasil, você volta com uma referência cultural, depois de 7 anos, muito fechada, imagino, na tua cabeça, do como as coisas funcionavam, dado o modelo do mercado financeiro e o modelo de Nova York. Você chega aqui e vem lidar com um chão de fábrica. Como que foi essa adaptação? Você já... Imagino que você não tinha todas as habilidades interpessoais de people skills que você já tem hoje. Como que isso te ajudou a desenvolver? Como é que você vê essa dinâmica, esse choque? Ou você já se preparou mentalmente para isso? Eu acho que eu não tinha preparado não, viu, Baza? Foi rolando conforme a gente ia vivendo. Mas uma coisa estava clara ali com 30 anos, né? Eu sempre acreditei muito no potencial que as empresas da Ingeform têm de fazer o que nós estamos fazendo hoje em dia, né? Do impacto que a gente pode causar na sociedade.
Então, eu comento que ali quando eu cheguei em 2005, na verdade, 2005 para 2006, as três empresas que estão por baixo da Ingefarm Participações, elas eram talvez um vinteavos do tamanho que elas são hoje, né? Então, assim, o grupo realmente cresceu demais nesses últimos 16 anos. É um trabalho feito por um exército de pessoas altamente capacitadas, né? Um time de alta performance, um conselho de administração porreta, um conselho acionista super legal também. Mas realmente, assim, foi uma mudança muito expressiva. E hoje, a hora que você olha para tantas obras que você tocou, além dessa do Carandiru, que você já comentou aqui, qual outra obra que você teve o maior prazer em entregar? Olha, eu vou contar de uma que foi assim muito importante, porque se conecta muito com o propósito da Ingeform Engenharia, que é através da arte de engenheirar fazer a diferença na vida das pessoas. Ali no pico do Covid, em 2020, quando a gente estava assim com o Covid assim bombando, a gente estava executando um hospital aqui na Zona Norte, na Vila Brasilândia. E aquele hospital tinha um prazo de entrega mais esticado. Mas se a gente conseguisse usar o tal do Lean Construction no ápice assim da eficiência, a gente conseguiria antecipar muitos meses a entrega de centenas de leitos, onde passaram milhares de pessoas que eventualmente deixaram de morrer porque tiveram acesso a esses equipamentos de saúde. E aí esse lance, baseado assim, da gente trabalhar na Ingeform com coisas que têm esse impacto tão legal na vida das pessoas, hoje a gente está executando 11 obras de saúde. Né? Eu não sei se eu já te contei que desde a constituição da nossa empresa, a gente já fez 40 e tantos hospitais, mais de 1 milhão de metros quadrados, onde passam 7 mil pessoas, mais de 7 mil metros quadrados. E nesses hospitais, todos os anos, passam 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas ano passado, 50 milhões de pessoas esse ano. Então, é possível uma empresa de engenharia, que trabalha eventualmente com tijolos, cimento, areia, ter um impacto muito exponencial na vida de muitas pessoas. E aí, quando eu vou para o saneamento básico, que assim, eu acho que tem um impacto ainda maior na vida das pessoas, a gente tem 20 negócios em execução agora. Na verdade, você falou em 2.500 pessoas na abertura, mas esse número mudou desde o começo do ano. A gente está com 5 mil pessoas. Dobrou. Dobrou. A empresa cresceu muito esse ano. E aí, quando a gente fala de saneamento básico, eu penso muito nessas 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado. E assim, na periferia, aqui em São Paulo mesmo, as crianças saem de casa e brincam nos córregos, todos cheios de esgoto, né? Ou aquelas 50 milhões de pessoas que não têm água tratada na torneira. E aí, quando a gente vai fazendo esses equipamentos de saneamento, esses equipamentos de saúde, ou as obras habitacionais, né? Que a gente entregou um monte de apartamento recente, assim, eu sinto que a gente está fazendo realmente a diferença na vida das pessoas, de um jeito muito positivo. E aí o time da Ingefarm se engaja com esse propósito. E juntos, assim, muito lastreados nesse propósito, a gente trabalha muito animado, com muita vontade, querendo fazer realmente, assim, transformar nossa inspiração em impacto, né? Isso é muito legal. Eu que te conheço, eu sei bem o quanto que você respira essa paixão. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, vai ver o brilho nos seus olhos aí na hora que você fala dessas obras. E fazendo um balanço agora, André, o que a engenharia te preparou para o mercado financeiro e o que o mercado financeiro te preparou para a engenharia? Olha, tem uma história curiosa lá do mercado financeiro, porque logo que eu cheguei, né, e consegui a minha primeira mesa para cuidar dos três, eu tive um evento ali que, por causa do meu inglês, eu fiz uma confusão, chamei uma pessoa pelo nome errado, a Tina ficou muito brava comigo e ela falou, eu vou te demitir. Eu te demiti porque não é possível você sentar como meu assistente e você ser meio analfabeto em inglês, então you're out. Eu falei, não é possível, Tina, porque eu fiz festa de despedida, não sei o quê, vendi o carro e tal, é derrota demais para mim, só que é o seguinte, eu manjo muito de sistema de computador, vou criar umas planilhas aí dinâmicas para você e vou colocar esse escritório em ordem e você vai ter uma visão muito diferente de tudo que você está vendo, assim, do seu negócio. Assim, a gente vai digitalizar. Você fez um pitch para ela. Ela falou assim, eu não sei se eu quero isso, eu vou pensar essa noite. E aí, eu estava demitido, né? Derrotado. Não dormi essa noite, Baza. Falando, será que eu vou ter que colocar meu rabo no meio das pernas e voltar para o Brasil, né? Mas, por sorte, a Tina me deu aquela oportunidade de dar uma ordem de gestão na vida dela. E graças a Tina eu acabei ficando 7 anos, né? Porque se ela tivesse tomado a decisão ali de me para fora, eu realmente teria encerrado aquela história em Nova York e acho que teria trazido uma experiência muito menor do que eu pude trazer. E agora, a hora que você olha o que o mercado financeiro te trouxe, né, para a engenharia?
Eu acho que assim, eu conheço muito do mercado financeiro, porque 7 anos de Wall Street é uma jornada grande. Agora, nós temos uma cultura lá na Ingeform que vem muito dos nossos fundadores de assim usar o mercado de capitais com muita responsabilidade, né? Então, assim, Você diz do ponto de de alavancagem. alavancagem, assim, sabe? Nós nunca gostamos de ter grandes endividamentos. A gente cresce de forma sustentável, cria resultado sem ficar muito endividado. Os projetos que são alavancados são contra os próprios projetos mesmo, né? Os nossos parques eólicos, por exemplo. Mas a nossa cultura é de uso do mercado de capitais com muita responsabilidade, tá? Então, assim, nós não somos uma empresa de engenharia muito ativa no mercado de project finance e operações mirabolantes e por aí vai. E como é que foi assumir essa cadeira de CEO? Acho que tanto o processo como também o aprendizado. O que ninguém te contou que era uma cadeira de CEO que você teve que aprender ali na prática depois de sentar na cadeira? Eu vinha de um ciclo de ser CEO muito novo, né, Basa? Porque ali em Nova York, eu virei ser CEO dessa área que a gente atuava, né, que a gente dirigia, com 25 anos. Então, se fosse nos tempos de hoje, eu ia me aplicar para o IPO com 25 anos, né? Agora, quando a gente volta para o Brasil, né, uma coisa ali é dirigir dezenas de pessoas, outra coisa é quando você chega aqui numa empresa que lidera milhares de pessoas. E acho que a minha formação como CEO, ela foi feita ao longo do tempo, porque como eu sabia que meu pai e o meu tio Arnaldo estavam me preparando para estar na cadeira que eu estou hoje já, os dois tinham essa visão muito clara. Uma coisa que eles fizeram que foi muito importante, eu recomendo muito para os líderes que estão nos ouvindo, é ir dando espaço para os nossos liderados irem ocupando cadeiras em momentos importantes, conduzindo agendas e reuniões muito relevantes, porque na medida que a gente dá essa autonomia, empodera essa turma, né, eles vão assumindo esse papel e vão se tornando esses líderes que a gente gostaria que eles fossem. Então, uma coisa que eu percebi que foi legal é que eles começaram a sair das grandes agendas. Então, assim, nós tínhamos um grande contrato com a Vale do Rio Doce. Tinha que resolver um problema desafiador com a liderança da Vale. Então, a gente briefava, combinava bem o que precisava acontecer, e eu já ia lá e ficava por minha conta resolver com a pessoa mais relevante da Vale que fosse estar na mesa. E assim com todos os clientes. E dessa forma, eu acho que eu fui assim, não só virando a cara da Ingeform perante o mercado, mas também para dentro da organização. Então, assim, evento de final de ano, quem que fazia o speech, quem falava, quem não sei o quê. Então, devagarzinho, eles foram me dando esse espaço, eu também gosto de ocupar, tá? Então, assim, não me deixa a brecha aberta, porque eu vou lá e ocupo o espaço, né? Assim, eu acho que é importante assim, você ver a oportunidade e ocupar esse espaço. Então, acho que eu fui fazendo isso ao ponto que eu acho que eu exerci a função de CEO muito antes de, em 2016 ou 2017, eu passar a ser o CEO de forma estatutária. Mas o exercício do papel vinha de antes. E André, você assumiu responsabilidade muito novo. Então tem um lado certamente do desenvolvimento, mas à medida que você tem a responsabilidade tão grande, como que você controla a vaidade, o ego? Porque você me parece ter algo assim muito bem controlado, uma inteligência emocional acima da média, mas puxa, quando você é novo e começa a ganhar responsabilidade, muitas vezes é fácil você cair na armadilha dessa vaidade. Aí a gente vai dar o mérito para minha mãe, a dona Maria Suzana Vilac Abuchan, e a família Vilac, né? Eu acho que ali na família Vilac eu aprendi muitas vezes a gente realmente lembrar que a rainha da Inglaterra também faz coisas como a gente, né? E tudo isso que eu vim conquistando e assim, pessoalmente, profissionalmente, Baza, tem que ser dividido com um exército de pessoas. Nada é do André. Não existe o eu nos meus speeches, assim, nas minhas conversas, nas mesas, aqui no bairro, assim, é realmente tudo feito por um grupo muito grande de pessoas que traz a Ingeform aqui, me ajudou a chegar onde eu estou. Mas mais do que isso, a gente não pode esquecer também do lado pessoal familiar, né? Então, assim, eu estou com a Brigitte já há 5 anos e meio, né? A mãe do Henrique, madrasta dos meus outros 4 filhos, né? Uma família enorme, mas saber que ela também está por trás ali, me backing up em tantos momentos, isso também é importante para me ajudar a chegar onde nós estamos, né? Poxa, que super conecta numa pergunta aqui que eu quero te fazer. Você é bastante conhecido por seu estilo de gestão humanizado,
Mas quando eu olho a tua história, da onde vem esse modelo? Porque o mercado financeiro, vamos combinar que principalmente Wall Street, né, naquele período ali estava longe de ser um modelo ali de gestão humanizada. Como é que você foi formando essas referências para implementar o que você tem feito hoje? Realmente Nova York e Wall Street não é o exemplo de humanizado, né? Eu ainda me lembro de morar ali em Nova York, né? E você não conseguir um good morning num elevador, né? Inclusive, se você disser good morning para alguém no elevador, o cara vai falar, por quê, né? Por que você está me dando um bom dia? Proibido no estatuto do prédio tá da Bom proibido, Dia. ali não existe, ali é rude mesmo a coisa, né? Mas acho que assim, esse exercício da liderança, eu acho que tem muito a ver também com essa formação de família, sabe, Baza? Eu venho daquela família, eu gosto muito assim do modelo da família Villac, meu avô, que eu estou terminando de escrever o livro dele e vou te presentear. Está imprimindo essa semana os livros sobre a história de vida da família dele. Teve 8 filhos, teve 14 netos. E tinha uma casa que todo mundo podia chegar e sair a qualquer hora. E começava um almoço no sábado, que terminava com uma pizza no domingo e a casa sempre lotada. Ali, assim, esse negócio do valor das relações humanas começa a me inspirar muito, né? E aí, quando eu faço 35 anos, Baza, eu me pego assim pensando que era hora de eu dar mais um salto de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque quando eu era mais novo, eu tentei fazer o INSEAD. E foi muito legal que eu fui no INSEAD e eu praticamente fui expulso do INSEAD. Porque antes de aplicar, né, eu fui conversar, fui conhecer, e o cara falou, cara, você é muito novo para fazer INSEAD. Programa de MBA mesmo. De MBA. Você precisa trabalhar, você precisa aprender mais, você precisa saber o que você quer tirar do INSEAD. Não é coisa para 20 baixos anos. É coisa para 30 anos. Tal. E assim eu brinco que eu fui expulso do INSEAD e com 35 anos eu fui fazer o OPM. E por que eu estou te contando isso? Lá foi a primeira vez que eu tive a cadeira de liderança com um cara que era um craque, que era o ex-presidente da Goldman Sachs, chamado Robert Kaplan. Ele tem vários livros aí que vale a pena ler, né? E ali com ele eu tive 3 anos de liderança que realmente assim, me abriu muito o olho para assim, a liderança empática, a liderança assim, genuína, atenta em escutar as pessoas verdadeiramente antes de sair falando. E na Ingeform, né, eu também fui aculturado de um jeito nosso de trabalhar onde a gente realmente se importa com as pessoas. A gente fala que lá a gente não desenvolve pessoas, mas a gente forma pessoas. Para uma empresa de engenharia como a nossa, você tem um centro de educação e treinamento no 8º andar da Faria Lima há 12 anos, é uma coisa muito incomum. E assim, o tanto que a gente investe na capacitação de pessoas é muito incomum também. Eu chego a ser questionado por pares meus do porquê dessa estratégia, né? Pra você ter uma ideia, o último curso legal que a gente fez ano passado foi um curso de comunicação não violenta. Mas como assim, André? Em liderança, comunicação não violenta. 120 líderes nossos participaram com o Sven, que é a maior referência no Brasil de comunicação não violenta, num curso super intenso sobre isso, né? Como tornar nossa comunicação mais humanizada. E comentando agora um pouquinho também mais do OPM, que sem dúvida nenhuma é uma formação que muita gente sonha em ter essa oportunidade. O que mais? Você comentou da liderança, sejam aspectos de liderança, o que mais foram viradas de chave que até hoje, a hora que você se pega fazendo algo, você olha e fala assim, puxa, o OPM aqui tem sua parcela. Não, acho que assim, o OPM ajudou a gente a mudar muito o rumo da nossa organização, tá? Eu acho que até a minha ida para o OPM, por exemplo, a gente não tinha a cultura da empresa, apesar da empresa ter 30 e tantos anos, tão clara como a gente teve pós-OPM. E o que eu acho muito legal da Ingeform, Bas, é que assim, os mais velhos, os fundadores, meu pai Reinaldo e o Arnaldo, meu tio, eles sempre me permitiram ir trazendo essas sugestões de inovação, mudança de gestão para nossa casa. Então, na volta do módulo 1, eu acho que a gente tornou a nossa cultura uma coisa muito mais clara, né? Que pudesse ser propagada ao Brasil inteiro, né? Porque a gente é uma empresa de foco nacional, mas eu faço um hospital no sul do Rio Grande do Sul e um no norte do Rio Grande do Norte. São 5 horas e meia de voo, Baza, de uma ponta para outra, nesse país continental. Então, a gente fortaleceu cultura. Ali a gente começou com esse olhar para o desenvolvimento de pessoas mais firme, essa agenda com vários indicadores de como desenvolver e de formar pessoas. Foi ali que eu tive pela primeira vez a cadeira de inovação. Eu nunca tinha tido, na faculdade da minha formação, nem no Mackenzie, nem nos Estados Unidos, uma imersão em inovação.
Para quem tem empresa familiar, eu tive 3 anos de family business com o John Davis, que é papa no assunto. Tive aulas de estratégia de negócios com o cara que era o braço direito do Steve Jobs, o nosso professor, acho que era o David Yoffie, né? Então, todos esses caras são autores de livros muito espetaculares, mas mais do que isso, o OPM também te dá um grande presente. São os seus 180 colegas de 40 e tantos países com quem você mantém uma relação para a vida, né? Então, é raro o dia que eu não tenho um contato com um dos meus colegas. Ontem, realmente, eu falei com uma pessoa na Tailândia e com uma pessoa na Holanda, do UPM. Que demais. E trazendo esse lado aí dessa gestão humanizada, uma coisa que me chama muita atenção no teu perfil é o seu envolvimento com projetos sociais, de forma genuína. Como que isso começou? Em que momento? Porque eu acredito que tem tanto a forma de você pensar como eu crio impacto, como você seleciona os projetos, como que você encontra o espaço na sua agenda para você poder ter uma atuação efetiva e a partir daí também começa a pensar depois, puxa, como se perpetua, né? E isso ao longo do tempo. Então são tantos elementos aqui que eu queria explorar com você um pouco mais. Então vamos pegar ali pelo primeiro, quando deu assim o clique, né? Assim que realmente foi a hora que eu entrei mais para dentro. No primeiro módulo do OPM, a gente leu um caso sobre uma doença chamada fibrose cística. Nesse momento ali em 2011, bem no começo de 2011, foi quando começou até aquela brincadeira do balde de água na cabeça. Você se lembra disso? Lembro. Que era para juntar dinheiro, para apoiar uma fundação que queria resolver o problema de fibrose cística. E aí nós lemos esse caso, debatemos lá com os amigos, debatemos na classe, né? E aí eu estava sentado com um cara que eu estava recém conhecendo lá no UPM, colega nosso de YPO, o Marco Surrai. E aí eu falei, ô Surrai, tô sentindo aqui em mim que eu faço muito pouco para devolver para a sociedade. É pouco em tempo, é pouco em recursos financeiros, é pouco em pensamento estratégico, é pouco. E você? Ele falou, puta, muito pouco também. Eu falei, então, e se a gente escolhesse um projeto para começar a apoiar? Ele falou, olha, eu acho ótima a ideia, tá, mas eu acho que eu não conheço nenhum projeto que eu confie, né? Porque esse lance de confiar no projeto é muito importante para quem entra na agenda social. Eu falei, olha, a nossa empresa Ingeform é a principal mantenedora da Santa Fé desde 1998 ou 99. Nós estamos aqui em 2011, já faz então 12 anos. Meu tio Arnaldo é muito atuante até então, mas também está querendo fazer a sucessão dele. E se a gente fizesse um conselho de apoio à gestão, juntando uma moçada jovem, com uma cabeça boa, que quisesse ajudar a Santa Fé a ter mais impacto no que ela faz. E o que a Santa Fé faz, Bas, é assim, a gente cuida de crianças e adolescentes que são vítimas de abandono, maus tratos e violência. Ali passaram 6 mil crianças na nossa história de 30 anos. E cada história dessa que a gente muda é assim, é um norte completamente novo que a gente dá não para essa criança só, mas para uma família, né, para o todo. E aí a gente começou com essa pegada de ver quem mais no nosso network se interessava em doar tempo primeiro. Doar, mas eram poucas horas por ano, cara. É assim, o Conselho da Santa Fé se reúne 4 vezes por ano, 1 hora e meia. E depois tem as agendinhas. E no fim, todo esse nosso esforço, assim, culminou num crescimento muito grande da Santa Fé. Ela tinha um problema financeiro enorme, a gente sanou, trabalhamos uma cultura, fizemos um planejamento estratégico, ampliamos a atuação. E hoje, esse Conselho de Apoio à Gestão, Baza, tem acho que 15 pessoas, 7 colegas nossos do IPO. Fizemos uma reunião de conselho essa semana e eu fiquei tão contente de ver como assim os subcomitês do conselho funcionam, o de comunicação, o de captação, enfim. E aí eu passei a ser uma pessoa muito atuante, assim, eu realmente me exponho muito, porque eu acredito que assim um dos caminhos para a gente resolver os dramas aqui do nosso Brasil passa por educação de crianças, passa pelo cuidado de crianças. Né? Acho que se a gente conseguisse resolver essa equação, aquele problema da fome que a gente está vendo esses dias, muitas dessas coisas destravam. E aí fui fazendo esse trabalho, e no final do ano passado, inclusive, eu fui convidado para fazer parte do conselho de um outro projeto social muito legal chamado Childhood. Childhood foi constituído pela Rainha Silvia da Suécia, que é brasileira, né? A Silvia, e agora eu também estou nesse conselho, aprendendo, me doando, contribuindo, mas o propósito da Childhood é muito parecido com o nosso, desse cuidado com a violência na primeira infância, o cuidado com crianças. Então, como pai de 5, esse assunto me interessa muito. Sabe que é algo que me chama muito a atenção e eu quero aproveitar a oportunidade que tem muita gente que nos escuta para dizer que é incrível como as pessoas, muitas vezes por falta de oportunidade,
não percebem o quanto você pode ganhar atuando em projetos sociais. Começa, sem dúvida nenhuma, pela satisfação, pelo propósito, sem dúvida nenhuma. Começa também, sem dúvida nenhuma, pelo seu entendimento de mundo. Eu acho que dificilmente um líder se torna completo sem entender a realidade que está à volta dele. Tem uma frase que eu adoro, que eu sempre digo, que é o seguinte: se você olhar para o lado e só ver gente com iPhone, você está muito distante da realidade, né? Já começa por aí. A gente está num país aí que 30% praticamente da população brasileira passaria num processo seletivo para atendente de call center. Essa é a última estimativa que eu tenho. Puxa, atendente de call center, que é basicamente você se comunicar e seguir um processo. Só 30% da população. Então tem um espaço gigantesco, mas tem um outro ponto que também chama muito a atenção, é a oportunidade de se desenvolver. Isso. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando, poxa, mas eu queria ter uma posição de liderança, eu queria ter mais protagonismo, ainda não me dão espaço na empresa. Vai para projeto social. É um lugar carente de recursos financeiros, mas também de pessoas, então certamente já vão te dar muita responsabilidade e isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar você a se desenvolver. Eu mesmo, quando eu olho as organizações que eu atuo, eu já atuei, os conselhos principalmente. Gente, eu me lembro ali atuando como conselheiro, gente que estava no conselho do Itaú, gente que estava no conselho da Vale, e ali do meu lado eu vendo como a pessoa pensa, como ela resolve problemas. Então, eu fico com a sensação que eu não consigo doar tudo de volta do que eu recebi e o que eu tenho que dar de volta, porque eu me sinto cada vez mais conectado. Então, acho que isso para mim é um ponto que você traz que eu gosto muito. E eu acho que assim, Baza, para quem está, por exemplo, em São Paulo nos ouvindo, né? Acho que a gente não pode ficar andando nas ruas de São Paulo, e não estou falando só da Faria Lima, vai lá no centro e passa pela quantidade de crianças, famílias na rua e não sentir nada. Assim, a gente pode olhar crianças na rua e achar que elas saíram do bueiro, ou que elas querem estar nessa situação, né? Nós não podemos não sentir nada, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. E acho que foi por aí que a gente começou com essa conversa da Santa Fé, né? Eu acho que a gente precisa. E realmente, esse negócio de atuar nos conselhos, né? Eu estou em 4 conselhos. Eu sou conselheiro também na nossa empresa de desenvolvimento imobiliário e na empresa de energia renovável. E acho que realmente, quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe. É uma máxima que a gente exerce na liderança. Agora, você sai pouco, Baza, vai pouco nas suas agendas, faz pouca coisa, você recebe pouco de volta. Eu acho que é por isso que você também é tão atuante, você também está tão curioso, buscando essas conexões, tentando aprender com as outras pessoas, né? E tem um ponto aqui que eu quero também explorar contigo, que você falou de ocupar espaço. E todos os projetos que eu te vejo envolvido, você tem um lugar de protagonismo, né? No mundo corporativo, mas também projeto social, no mundo de artes, no IPO, discussão entre amigos. O que você acredita que tem dentro de você que faz você assim? Você sempre foi assim desde criança? Conta um pouco esse protagonismo. Eu não sei de onde vem, mas eu sei que eu sou assim desde pequeno. Mas é desde pequeno mesmo, então é assim. Tinha que fazer qualquer coisa tal, e aí eu sempre fui de juntar. Assim, junta a moçada e vem em casa comer um estrogonofe, junta a moçada e vamos fazer eu não sei o quê, junta a moçada e vai pra lá. E eu sempre fui de... E assim, até hoje, o pessoal tira muito sarro que no grupo do Mackenzie, do WhatsApp, assim, as coisas só acontecem porque o André pega e monta a agenda e faz o almoço e faz eu não sei o quê. E em outros grupos eu sou da mesma forma. De onde vem eu não sei. Mas é uma coisa que eu faço com naturalidade, de forma verdadeira, que é fundamental, né? Da mesma forma que esse trabalho que eu fiz no IPO aí, como nos últimos 2 anos como diretor de learning e agora como chair, é uma coisa que eu faço com muito prazer, assim, é uma doação que realmente eu não espero absolutamente nada em troca. E muito menos um obrigado, entendeu? Porque me dá muita satisfação fazer o que eu estou fazendo e eu sei o que eu estou colhendo ao fazer isso. Eu acho isso muito legal, porque uma sacada genial que eu vejo que você tem de reunir amigos é para discutir temas emergentes, né? Você convida, eu fico com a oportunidade de ser convidado por você, a gente foi na tua casa para um jantar, você convidou uns amigos e convidou um especialista para a gente debater blockchain, NFT, criptomoeda e ali todo mundo, né? Naquele momento querendo entender um pouco mais o que está acontecendo. E eu achei genial, porque até a forma de você conduzir primeiro, eu acho que você poderia ser um ótimo headhunter, porque você tem a capacidade de escolher as pessoas ali, um que é um pouco mais do lado A, outra do lado B, para ter essa dinâmica. Uma hora convida alguém que é super a favor, outra hora é contra. Da onde veio essa ideia? Porque eu cheguei em casa falando para minha mulher, eu quero copiar, vou pagar royalties pro André, porque eu achei genial, porque é uma forma de se desenvolver, conectar amigos. Eu acho que numa agenda que a gente tem que falta tempo, quando você consegue unir essas coisas, puxa, fica muito mais eficiente e legal. E realmente foi muito gostoso mesmo. Você me fez lembrar que eu tô devendo agora o nosso hater, né?
Mas assim, a ideia surgiu junto com o Ricardo Eide. Você o conhece, nosso Sim. colega lá? De YPO? E a gente Estava em Israel agora. Eu Ele preciso tava em pegar Israel. agora ele para ele nos contar tudo que ele aprendeu lá das startups, inovação. Tô louco para Isso ter um aí. almoço com ele. É isso, 18 horas eu já tenho essa agenda. Vou chamar ele hoje. aqui, ó, para ser entrevistado. Boa ideia, boa ideia. O Ricardo é muito inteligente. Ele também estava inquieto, assim, para a gente formar a nossa opinião sobre, assim, como é que tudo isso aí vai impactar a nossa vida como pessoas físicas, nas nossas empresas, né? E a gente começou uma série de eventos com essas discussões. Você pegou o segundo e eu quero fazer mais 2 aí na sequência, para a gente ir formatando as nossas opiniões e abrindo a nossa mente. Mas esse tipo de agenda, Baza, eu já fiz com livros que foram discutidos, já fiz com coisas de arte, já fiz com histórias do mundo. É muito gostoso você poder reunir as pessoas e ouvir experts nos temas, né? E um mundo tão agitado que a gente vive hoje, puxa, que sempre está nos levando para os estresses, para a falta de paciência. Como não perder o cuidado nas relações, né? A capacidade de escutar, da gentileza, do cuidado. Qual que é teu segredo, André? Olha, não sei se tem segredo, mas eu quero sempre estar evoluindo nesse sentido, né? Uma das coisas para os líderes que nós estamos falando aqui é que a gente realmente precisa ter tempo para o nosso time, sabe? Mas eu acho que uma das coisas que, para quem faz muita coisa como eu, é fundamental é você ter muita disciplina no uso do seu tempo. Primeiro, usar para aquilo que está no seu, entre aspas, job description. Se aquela demanda, aquele assunto, aquele e-mail, aquele WhatsApp está na sua pauta de coisas para resolver, então isso é seu. Mas se não é, e a gente do seu time que cuida disso, gente inclusive mais capaz que você, então vem a arte da delegação, mas a delegação com responsabilidade, não a delargação, né, Baza? Então, assim, eu acho que para você poder ser bastante eficiente, bastante produtivo, conseguir rodar todos os pratinhos de muitos chapéus ao mesmo tempo e não ser criticado por quem estiver ao lado, né? Porque na medida que você está fazendo muito, mas você começa a deixar ou a empresa, ou a família, ou a Santa Fé, ou a IPO, assim, alguém descontente por alguma coisa está errado. Então, acho assim, é fundamental uma boa gestão do tempo. E acho que esse é um dos grandes desafios dos nossos tempos modernos. Eu, por exemplo, agora eu me recuso assim, eu não gosto muito de receber no WhatsApp áudio, né? Ah, mas você acha que você está no grupo dos 98% aqui? Pois é. Pô, é duro, né? Gente, quem manda por áudio aqui, ó, vamos deixar o recado aqui para todo mundo que está nos escutando. Curtinho. Ó, tenha certeza que primeiro precisa ser áudio e não é só fácil para você e deixa a vida de quem recebe difícil. E bem curtinho, gente, sem mandar podcast. Podcast é do Baza aqui para vocês escutarem quando a gente coloca ali no momento certo. Mas uma coisa que eu estou tentando fazer, Baza, é assim, também não acelerar o áudio para 1.5 ou 2. Porque minha vida ela não precisa rodar no 1.5 ou 2, nem para ouvir a mensagem que chegou no meu WhatsApp. Eu estou tentando, dentro de tudo isso aí que você colocou, esse contexto das coisas... Quanta evolução espiritual, André. Mas é assim, mas você tem um ponto, você tem razão. Hoje, por exemplo, né, assim, o dia começou muito cedo. Porque eu queria antes estar aqui com você da minha pedalada, pedalei, cuidei da minha saúde física e também mental, porque ali na bicicleta eu estou fazendo a minha terapia. E deu tempo de pegar um pedaço da meditação da Ingeform. Lá na Ingeform a gente tem meditação regularmente. Então eu consegui entrar na meditação e foram só 15 minutos, ou 12 que eu consegui ficar, eu acho, em estado meditativo, para dar uma acalmada na mente. É um hábito espetacular, pouca gente tem, pessoal. Entre as coisas que eu acho que assim formam um bom líder e ajudam um bom líder a poder performar ou jogar em alta performance, acho que estar com a mente assim, calma, em paz, focada, né? Foco é fundamental também, né, Baza? Então, assim, meditação ajuda muito, viu? E como sua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, te dá força, te cobra, que fica fazendo follow-up? Como é você com você mesmo? Putz, olha, depende dos momentos, viu? Nesse momento, por exemplo, nesses últimos dias eu ando muito calmo, muito sereno. Acho que até meu time deve estar me percebendo de um jeito... Porque as coisas estão em ordem. Estão em ordem em casa, estão em ordem na empresa. Assim, estamos cuidando das coisas que são importantes, mas assim, eu estou num momento de vida que as coisas estão bem, bem tranquilas. Até dormindo muito bem, né? Porque essa voz interna, ela deixa a gente dormir bem ou não tão bem. Eu ando dormindo bastante bem. Ótimo ponto. E André, chegamos agora no momento Headhunter. Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu também adoro perguntar como as pessoas falam sobre eles. Como é que a mãe do cara descreve ele, como é que a mulher, como é que o último chefe falou,
um cara que ele demitiu. Eu adoro pegar isso aí, né? E sempre faço uma brincadeira, assim, de se tem espaço, se eu sinto que tem espaço. Aquela brincadeira, assim, eu falo, posso te dar um feedback muito sincero? Pô, essa entrevista foi péssima, cara. Cara, não, certo, foi péssima, assim, e fico de olho no cara, assim, e vendo a reação da pessoa a esse feedback. Principalmente quando ele não é verdadeiro, né? E se o cara volta e fala, pô, ó, mas por que foi péssimo? Eu queria, inclusive, aproveitar para aprender para não repetir isso. Eu falei, pô, opa, já gostei. Ou aquele cara que desafia, não foi porque foi péssimo. Eu não acho que foi péssimo nada, né? Aí eu já falei, pô, então eu já entendi também que perfil de líder é esse aí. Você sabe que você comentando isso, a gente está abrindo aqui a caixa preta. Eu tenho uma pergunta também muito parecida, que muitas vezes no final da entrevista, principalmente quando eu vou contratar aqui para a Page, se eu não te aprovei ainda, o que está faltando eu saber de você? Para ver o que ainda sai, né? O que você não perguntou e principalmente a energia que volta. Porque quando a pessoa vira e fala, não, é isso aí mesmo. Você fala, puxa, não é isso aí mesmo. Se você quer, você vai querer buscar, mas muito legal. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você, André? Eu acho que, assim, pessoas que têm muita dificuldade de ouvir, realmente, assim, me trazem preocupação. Pessoas que não aderem à cultura da empresa. Na nossa empresa, o resultado não é a qualquer custo. Por a gente trabalhar no modelo do professor Falcone há mais de 10 anos, a gente é muito focado, né? O modelo do Falcone traz claramente, assim, a direção que cada uma pessoa dessas pirâmides de 5 mil pessoas tem que caminhar. E a empresa nossa empresa ela é muito transparente, base em Engeform. Então a gente gamifica o resultado da empresa e deixa na nossa intranet. Todo mundo, a qualquer dia, sabe como é que essa empresa está indo. Porque no final a gente tem as nossas políticas de reconhecimento e por aí vai, que é o objetivo de cada um dentro da política meritocrática, né? Então acho que assim, capacidade de ouvir de forma empática, entender o foco, né, para poder ir na direção certa, estar disposto a sempre estar aprendendo, né? Os nossos ciclos de feedback ongoing, feedback a todo momento, né? Feedback não é aquela coisa burocrática no final do ano ou no meio do ano. Feedback é o tempo inteiro. E principalmente pessoas que gostam de fortalecer os pontos fortes dos outros, Baza. Sabe, ficar tentando mudar aquele ponto que não está tão legal, versus você pegar aquele grande potencial e jogar mais para cima, né? Eu prefiro muito mais esse tipo de gestor. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu tenho bem claro isso aí, sabia? Eu acho que é quando eu não consigo dar a atenção que verdadeiramente as pessoas merecem naquele momento. Eu acho que aí é um momento que, assim, nenhum líder é admirado ou gostado, né? Alguém precisa da sua atenção. Esse alguém pode ser um gestor seu, um diretor seu, e de repente o cara está aqui com você e você, pô, celular aqui, não sei o quê. Opa, só um minutinho, eu vou só responder um negócio. E aí você não está mindfulness naquele momento, naquela situação. Você não está demonstrando para aquela pessoa que ela é importante. E assim, isso é uma coisa que me preocupa e me angustia, porque você pode fazer isso no seu ambiente corporativo. Você pode chegar corrido em casa, base, seus filhos vêm falar com você, e você fala, peraí, filhão, só não sei o quê. E o moleque tá louco para te contar aquela novidade da escola, que ele esperou até você chegar para contar. Então, acho que assim, nessas relações assim com pessoas... Que insight, concordo plenamente, André. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, eu tenho muita curiosidade em saber assim, como é que a gente vai transformar esse processo de contratação de pessoas, principalmente pessoas que fazem a diferença em organizações, por uma coisa assim mais rápida, dinâmica, que realmente a gente consegue pegar bem o match cultural, ver se as pessoas se encantam com a cultura da empresa, porque hoje eu faço questão que quem entra na Engeform entenda a nossa cultura, entenda o propósito de cada uma das empresas. Eu falei muito da engenharia porque eu sou CEO da engenharia, mas a desenvolvimento imobiliário e a renováveis têm propósitos diferentes, que as pessoas têm que se encantar. E hoje eu vejo, Basal, uma Engeform diferente, que as pessoas batem na porta querendo trabalhar com a gente. Bastante gente, graças a Deus. Então, Basal, como é que nós vamos transformar esse nosso processo? A Engeform, por exemplo, faz para cargos estratégicos redação, análise grafológica da redação, teste comportamental com o PI da Harvard Business School. A gente faz teste de lógica, a gente faz entrevistas. É o nosso processo, é como a gente chegou até aqui hoje. Mas assim, não é rápido nem ágil. Acho que o primeiro ponto, antes da gente falar das ferramentas, porque eu acredito que as ferramentas sempre vai ter uma discussão.
Tem gente que é completamente contra a análise grafológica, tem gente que encontra valor, tem gente que gosta do PI, tem gente do DISC, do Hogan, e aí vai embora as ferramentas. Mas para mim tem dois elementos que vêm antes, e infelizmente eu vejo muito espaço para evoluir, que primeiro é do lado das empresas, você ter muito claro a sua identidade, o que você é e o que você quer. Porque se você não tem isso claro, naturalmente o que passa na frente é a sua necessidade do job desk. É a pessoa que tem aquelas habilidades para resolver e a partir dali depois você, por não ter a identidade da empresa clara, para onde você vai? O quanto a pessoa se parece com você? Afinal de contas, essa é a principal armadilha do ser humano, né? A gente gosta mais de quem é igual a gente, porque afinal de contas nós somos a referência para o resto da humanidade, né? A gente é a perfeição do mundo. Então acho que esse é o primeiro ponto. O que nós somos, o que queremos, e a partir daí você começar a identificar o que você precisa buscar em cada pessoa, e ali sim você vai buscar as ferramentas que te dão mais isso. Agora tem um segundo elemento que infelizmente também não é falado, isso está num âmbito muito maior do que só o corporativo, e eu falo muito, que é a necessidade das pessoas se autoconhecerem. Isso. As pessoas, infelizmente, não tiveram uma oportunidade, seja em casa, na escola, ou às vezes, muitas vezes, até conseguir colocar isso na agenda, de se conhecer melhor. Então, muitas vezes, até quando você fala para a pessoa, olha, eu quero tentar identificar se você tem essa cultura, a pessoa até se identifica e fala, eu quero, mas ela ainda não testou, ela não se conhece. Então, o risco é muito grande, porque a pessoa, muitas vezes, ela até está bem intencionada em dizer, puxa, pode ser que faça sentido para mim, só que como ela não se conhece, ainda vai ser tentativa e erro. Então, para mim, antes de falar das ferramentas, dois elementos. O autoconhecimento da empresa e o autoconhecimento do colaborador. Muito boa dica. Voltando lá no OPM, Baza, quando eu tive lá o primeiro módulo de liderança, uma das coisas que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, com muito apoio do Arnaldo, foi identificar uma empresa de consultoria para a gente fazer nosso primeiro grande programa de desenvolvimento da liderança. E a gente usou a metodologia do Richard Barrett. Você já ouviu falar nele, né? E aí o Barrett começa com um programa que são centenas de horas, com o programa de liderando a si mesmo, que é a agenda de autoconhecimento, né? Então, assim, sem dúvida é fundamental esse lance do autoconhecimento. E, Bas, acho que a gente esqueceu de comentar aqui que acho que também a gente buscar as referências sobre as pessoas, né? Assim, investir tempo ouvindo pessoas que trabalharam com as pessoas. Às vezes a gente faz todas essas coisas e esquece de fazer 3 boas ligações para ouvir como é que essa pessoa era vista por outros. Principalmente você ir além das referências que o candidato ou a candidata te passa. Pois Porque é. quase 16 anos como headhunter, até hoje eu nunca vi ninguém que passa a referência que vai falar mal. Pois é, né? Para mim, a referência, ele tem uma dinâmica ainda de você ter coragem de buscar referência. Porque muitas vezes aquele processo seletivo foi tão difícil você chegar no... Você tira a referência quase que com medo que fala em alguma coisa negativa e você tem que começar o processo do zero. Então, é ter a coragem de aceitar e muitas vezes até não induzir, né? Você liga para tirar a referência. Não, mas ele era bom, não era? Não, mas ela ali era dedicada. Você já está induzindo porque você quer escutar. O medo de dar errado o processo é gigantesco. Que coisa, né, Baza? E eu queria aproveitar o Baza Headhunter aqui e pedir mais uma dica. Nós estivemos juntos numa viagem nos Estados Unidos, ouvimos uma professora de Harvard falando sobre diversidade nas organizações. Mas não diversidade para inglês ver. Assim, como é que nós vamos, através da Michael Page, das empresas que possam nos ajudar, de fato trazer mais diversidade para as nossas organizações? Porque acho que você pode pegar a lista dos seus 10 principais clientes e mandar para os CEOs assim, você acha a sua empresa uma empresa que realmente tem diversidade dentro da organização? E eu tendo a pensar que a maioria vai dizer, putz, estou longe de chegar onde eu gostaria. Como é que ela deu uma aula para nós, fez grandes provocações sobre como nós precisamos desse pensamento diverso e precisa ter gente assim, gente assado e por aí vai. Mas como fazer isso acontecer na prática, cara? Por enquanto eu me sinto simplesmente muito desafiado por esse tema. Acho que o primeiro ponto é a gente se abrir, talvez um modelo de gestão que não queira só que as pessoas diversas se adaptem ao nosso modelo. Porque muitas vezes o que a gente começa a ver é assim, puxa, eu trago diversidade e essas pessoas têm que dançar a música da organização. O quanto que a organização está disposta a ajustar essa música para encaixar todo mundo. Acho que tudo começa por aí. O segundo ponto é entender que a falta de diversidade ela cria uma das maiores armadilhas que existem nas empresas, que é a criação de estereótipos.
Porque à medida que você não tem diversidade, você cria estereótipo e as pessoas começam a ter esse estereótipo como guia para querer crescer. Então as pessoas que crescem aqui na empresa fizeram curso nas instituições XPTO, eles se vestem assim, eles falam dessa forma, eles tomam decisões dessa forma e no final você tem um monte de gente gastando tempo para se adaptar ao estereótipo. Ao invés de pegar esse tempo para se desenvolver, para entregar resultado, que é o que importa. Então, acho que tem essa virada de chave fundamental e, principalmente, o quanto que isso está alinhado com os incentivos financeiros. Também. Incentivo modela comportamento. Eu não tenho problema nenhum em dizer aqui para todo mundo que 30% do meu bônus aqui na Page, ele vem de metas de pesquisa de clima, de mulheres na liderança, de diversidade no ambiente. Então é um pouco do que você estava falando. O resultado é importante? Ele é importantíssimo, ele é fundamental. Sem resultado eu não tenho bônus. Agora, não a qualquer custo. A forma como eu entrego o resultado, ele é fundamental. Fazemos parecido lá também. 25% pelo menos do painel de todo mundo está lastreado a coisas de cultura, coisas de clima e por aí vai. Muito bom. E André, chegamos agora no momento da Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu adoro acordar bem cedo, sair para fazer esporte mesmo quando tá frio. Posto a minha foto lá com os caras que eu fiz o esporte antes das 6:30 da manhã. Cara, não é possível que você faça essas coisas, mas eu amo fazer isso e eu faço há muitas décadas. Assim, eu caio da cama e faço esporte. E qual que foi o maior perrengue, a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo? O maior perrengue? Eu acho que foi aquela história da demissão da Tina, né? O dia que ela chegou, né? A mulher queria falar com ela. Ela fala assim, eu quero falar com a Tina. Eu falo, quem é? Ela falava, that's Harry. Eu falo, cara, como é que é o nome dessa mulher? Eu falo, desculpa, senhora, eu não entendi direito o seu nome. Você podia repetir pra mim? That's Harry. Aí eu peguei e fiz a forca. Uma letra, 3 letras, coloquei um S, tal. Falei, puta, e a Tina brava ali, ela ficava naquele aquário. Ela falava assim, passa a ligação, quem é? Eu falei, não, uma última vez só, por favor, o nome da senhora aqui, eu tô começando. Seu nome é? Eu olhei pra Tina, ela falou, passa a ligação, passei. Eu passei. Falei, quem é? Falei, é a Hillary Clinton. Falei, quem? Falei, Hillary Clinton. Passei a Hillary Clinton pra ela, e pro meu azar, a mulher chamava Betsy O'Leary. E ela era a mulher mais sênior do banco, que cuidou do negócio com a Tina e mandou, em seguida, demitir o brasileiro analfabeto que estava atendendo o telefone. E aí o perrengue começou, cara. Aí eu contei a história de como eu não fui demitido. Mas olha, tem até hoje trauma desse nome, Betsy O'Leary. Né? E André, caminhando agora para o final. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Eu acho que é quando eu tenho que estar num lugar para falar com muita gente. Ao longo dos anos eu fui desenvolvendo essa capacidade de comunicar. Lembro até hoje, a gente vai fazer o evento de 10 anos da Santa Fé, agora no mês de setembro, né? Já vou deixar um convite pro pessoal que vai ver nas minhas mídias sociais e falar muito de Santa Fé daqui para frente. Mas eu lembro de eu falando pela primeira vez para 800 pessoas lá atrás, né? E eu tenho certeza que esse ano, por exemplo, eu não vou querer que a Santa Fé me dê o texto que vai passando naquela coisinha, não. Eu quero falar do coração, porque eu sei assim o que eu quero comunicar. Do mesmo jeito que eu sei o que eu quero comunicar quando eu abro ou fecho os eventos da Engeform, ou quando eu preciso falar lá no IPO. Então, acho que ali, quando eu tenho que passar uma mensagem assim, falando com pessoas, é onde realmente assim eu brilho. E é curioso que talvez isso possa ser genético, porque meu filho mais velho, o Pedro, né, que inclusive tem, eu não sei se eu te contei, ele fez com 13 anos um TEDx, né? Então tem um TEDx que do demais. Pedro falando para 200 pessoas, depois ele se apresentou para 300 pessoas, não sei aonde, e é claro, ele vai prestar vestibular agora do quê? Propaganda e marketing, com ênfase em comunicação e administração. Então o Pedro também é outro grande comunicador. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer, e na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Uma verdade que a gente precisa sempre ser humilde, sabia? No desenvolvimento da nossa liderança. Assim, a gente mora num planeta, pessoal, com 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. É óbvio que tem alguém ali fora agora fazendo o que ele está fazendo melhor. E não importa no que você está fazendo. Sempre tem alguém fazendo melhor para a gente poder aprender mais. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado? Como é que você se desenvolve? Aí vai na coisa do poder do hábito, né? Para quem não leu ainda o livro Poder do Hábito, é um livro potente, pessoal. Assim, vale a pena ler o Poder do Hábito. Mas acho que é você criando a sua rotina, Baza. Então, por exemplo, eu tenho o meu hábito da leitura ou de ouvir podcast. Tem um lembrete aqui dos dias
que eu vou focar mais em ler ou ouvir podcasts. 2 ferramentas maravilhosas para a gente continuar se desenvolvendo. Hoje, né, com essa transformação digital, você quer fazer uma aula com os maiores professores de qualquer matéria. Você vai no Google, você acha o cara falando nas maiores faculdades. Tem TED Talk, assim, assistir uma vez por semana um TED Talk. Acho um hábito delicioso. Toda segunda-feira eu tenho uma lembrete para procurar um TED Talk. E eu vi um grande speaker chacoalhando a minha cuca. Então, acho que está muito fácil a gente continuar se desenvolvendo. Agora, você precisa ter essa vontade genuína, Baza, porque nós temos um valor que chama aprendizagem contínua na Engeform. Mas não adianta a Engeform ser sponsor desse valor na cultura, a Engeform oferecer treinamentos diversos, se você, como pessoa, não estiver disposto a se desenvolver, se você não tiver uma curiosidade dentro de você do que você quer aprender. Eu agora, de velho, fui começar a aprender a tocar piano. Então, hoje à noite, eu quero estudar um pouco de piano. Mas estudar, inclusive, o piano, como ele funciona. Né? Então, estou nessa agora de aprender piano de velho. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Olha, o Marcos Surrai tem uma história de vida inspiradora. Vale a pena você conhecer. Outra pessoa que tem uma história muito bacana, que vale ser compartilhada aqui, colega nosso do IPO também. O Gui Veg, você conhece? Da Malvi. E o Vasquinho de Oliveira, né? O Vasco está fazendo uma transformação aí no mundo de logística que é... Porra, então, assim, de primeira, são 3 muito nomes bom, de amigos que lista aí. aqui. E tem uma pergunta aqui antes da gente encerrar, André. E uma quarta, desculpa. Vamos colocar. Vou disruptar aqui. Convida a CEO da Santa Fé, fundadora, Márcia Dias, 72 anos, 30 anos à frente da organização Santa Fé, que eu estou te presenteando com o livro que a gente lançou muito obrigado ano passado. aqui. Se você ouvir a Márcia, por que a vida dela é focada assim, em transformar a história de tantas crianças, eu acho que você vai ter... Você já fez podcast de tema social? Já. Eu trouxe algumas pessoas aqui, tem algumas ainda para colocar, então esse é um tema, inclusive, que eu quero crescer. Já me interessei aqui, quero convidá-la. A Márcia Dias, assim, você se apaixona. Por que o André está na Santa Fé e doa tanto tempo e tanto recurso? Principalmente por causa da Márcia Dias. Sem dúvida, por causa dela e por causa do propósito. Fantástico. E, André, uma pergunta aqui que eu não deixo nenhum convidado embora sem eu fazer aqui, porque eu acredito que é uma das perguntas mais potentes aqui que eu faço. O que é felicidade para você? Assim, meu momento de felicidade mais pleno é quando eu estou com a minha família. Família e amigos reunidos. Assim, amo. Assim, quando eu estou em casa, momentos assim sutis, fazer o omelete deles de manhã cedo, antes de ir para a escola, meter a molecada no carro, conversar um pouco até a escola. Me faz super feliz. Ou ouvir a história da Carol, que passou pela Santa Fé, teve uma história de vida tão difícil, né? E se um dia a Carol vir esse podcast, vai um beijo para ela. E a Carol hoje faz Mackenzie, né? Engenharia, tá? Acho que no 3º ou 4º ano do Mackenzie. Uma pessoa atendida pela Santa Fé. Atendida pela Santa Fé e vinha de uma situação daquelas mais difíceis possíveis, né? Vítima das piores sortes de violência que o ser humano pode imaginar. E ela hoje estuda no Mackenzie e trabalha na Engeform. Assim, então, me faz feliz ver que a gente consegue, através da Santa Fé, mudar a história de várias Caróis. Você me fez lembrar aqui uma frase que eu acho uma ótima provocação, que é a seguinte: as pessoas que acham que dinheiro não traz felicidade é porque ainda não doaram o suficiente. É verdade. Isso, para mim, é um ponto aqui que o impacto que a gente pode causar e a felicidade dos outros, o quanto que isso, né, pode preencher um mundo muito melhor. André, adorei. Obrigado mesmo. Poxa, que papo fantástico. E para a gente completar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa teu recado aqui para quem quer continuar te acompanhando. Muito bom, Baza. Obrigado. Antes de deixar esse último recado, eu vou dar uma sugestão de uma outra pessoa para você chamar. Olha, tá ficando boa aqui, ó, a lista. Chama o Baza para falar aqui. Troca de lugar na mesa. Põe um cara aí desse lado e deixa o Baza responder essas perguntas. Sugestão Acho que anotada. o pessoal vai adorar. Eu não sei quem vai ficar desse lado aí. Se quiser, eu posso até moderar, mas assim, acho que o pessoal vai adorar ver o Baza respondendo essas perguntas. Legal, muito bom. E a sua qual foi? Agora me deu um branco. Vamos lá, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm Legal. pela frente? Olha, é muito fácil me achar no LinkedIn. Tá lá o André Buchan, ou seguir a Engeform, ou a PEC, que é a empresa de energia renovável. Acho que as grandes coisas que a gente vai fazer, que assim vão me dar muito orgulho no curto prazo, são os novos projetos ligados à saúde e saneamento. Eu acho que isso realmente faz a diferença na vida das pessoas. Estamos começando agora a construção de um 3º parque eólico nosso no Pernambuco,
Com isso, a Energia Farm vai chegar a 230 megawatts de energia gerada. E sabe o que eu descobri, Basa? Que a gente fala esse número, não quer dizer nada para ninguém. Então eu pedi para o meu pessoal explicar. Traz a referência aqui para gente. Então é o seguinte, isso é energia suficiente para todo o estado do Roraima usar só a nossa energia durante 6 anos. Puxa, olha isso. Pronto. Tá aí uma referência. E é um estado que tem 400 mil pessoas. Então, um estado com 400 mil pessoas, durante 6 anos, tem toda a energia fornecida só pelos parques eólicos, com energia limpa, sustentável. Sabe, não energia suja, não polui, não nada. Então, acho que isso são grandes coisas. E eu realmente espero, assim, do lado social, a gente está cuidando de 2 eventos importantes que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. O evento de 10 anos da Santa Fé e um evento muito especial que a gente vai fazer na Childhood também em novembro. E acho que se esses eventos têm sucesso, a vida de milhares de pessoas é impactada. Eu, na Santa Fé, Baza, eu não conheço o nome de 5 ou 10 das 6 mil crianças. Mas a minha dedicação pelas outras 5.990 foi da mesma forma, entendeu? Então, é ajudar a quem sem saber quem, né? Fantástico, André. Poxa, que prazer ter você aqui. Quantos ensinamentos. Fico muito feliz. Tenho certeza que todo mundo que saiu daqui saiu com papel aqui cheio de anotações aqui, folhas e folhas. Muito obrigado mesmo. Valeu, Baza. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.